Continuando a nossa aula, paramos aqui na videoaula anterior, estávamos resolvendo este problema. Tínhamos um carro vendido por R$20.000 à vista, em 12 prestações de R$1.949,74. Fizemos esse fluxo de caixa, calculamos, passamos aí esse valor dessas prestações para o instante zero, que é igual ao R$20.000. Tentamos resolver, mas chegou em um polinômio de grau 12. Não é recomendável, que é melhor, não tem um método matemático de resolver esse polinômio. Então vamos ao resolver ele usando um programa de computador ou um software, etc. Eu conheço mais o GeoGebra. Você pode ir aqui online, e digitar GeoGebra no Google, vai aparecer lá as opções, você clica e aparece aqui a janela do GeoGebra. Vamos resolver então uma equação. Aqui aparece o modo de fazer gráfico. Para resolver a gente vai aqui na parte direita, ou alguns ficam aqui em cima, dependendo se você tem ele instalado. Aqui na janela CAS. Então vamos clicar e vai aparecer aqui a equação. Então lembrando que a nossa equação é R$20.000 igual, então a gente vai digitar aqui a nossa equação, 20.000 igual, aí eu vou ter aquele valor lá, elevado a 12, eu já fiz ele aqui ao lado, vou copiar ele aqui, igual, aí eu coloco dividido, enfim, a potência eu coloco como aquele acento circunflexo, do modo que vocês às vezes já conhecem de como escrever. Então, não copiei, vou tentar aqui copiar novamente. Ctrl C, ok. Apagar, Ctrl V, agora foi. Aí eu digitei lá na minha equação, acabei de digitar, dou Enter. Vai aparecer a minha equação aqui abaixo. Confiro se está tudo certo, foi isso mesmo que eu digitei. E então, aqui a única diferença é que aqui passou o valor que estava em decimal, passou ele para a fração. Mas é a mesma equação. Uma observação é que esse ponto aqui de vezes, ele não, tem vezes que ele não pode ser omitido, senão dá erro lá, na hora que você acaba de digitar, dá Enter, aparece assim, expressão não reconhecida, coisas do tipo. E aqui também a vírgula, não se coloca a vírgula, aqui, que está aqui embaixo, coloca o ponto, certo? Também costuma dar erro quando a gente, ao invés de colocar o ponto no lugar da vírgula, coloca a vírgula, ok? Então, escrevemos a nossa expressão, vamos aqui no x igual, como só tem uma variável, não precisa especificar qual vai ser a resolução, que ela vai resolver o valor de i. Então, encontramos aqui um valor negativo, o valor negativo de i para nós não nos interessa, estamos procurando valores positivos. É igual quando a gente está procurando lá, por exemplo, medir uma distância. Aí chegou num polinômio que tem uma raiz negativa. Aquela raiz para nós não resolve. Ou chegou numa raiz complexa, então quer dizer que não tem solução. A mesma coisa, a gente exclui a solução negativa. Então chegamos que i é igual a 0,02. Portanto, a nossa taxa lá é 2%. Okay? Aqui há algumas observações. A primeira delas é porque lá no livro do CEDERJ diz que é 2,5%, não só 2%. Bom, algumas possibilidades é que tenham cometido algum fator, digamos, na hora de usar a tabela lá, a aproximação ficou 2,5%, mas na verdade é 2%, 0,02. Aqui eu até fiz no GeoGebra o valor como se eu considerasse pagando a parcela no primeiro instante, lá no nosso valor. Então, como se eu tivesse pagado o 19.449 no primeiro momento. Aí quando eu cliquei nessa equação, cliquei aqui no x igual, aí deu que o i é 3%. Observe que o primeiro tinha dado 2, e se eu considerei que naquele primeiro momento a pessoa pagou já a primeira parcela, deu 3%. Ficou então um intermédio entre 2,5%.
Aí, possivelmente, também esse é um fator lá, ao usarem a tabela, né, ficou ali um intermediário entre pagar a primeira parcela no momento da compra ou pagar a primeira parcela um mês após a compra. Isso. Aqui também, ao invés de colocar essa expressão que está em cima, eu coloquei também a expressão simplificada, que está lá nos nossos slides. Se eu usar, que é o valor inicial, aí a potência lá que era 1 menos a potência elevada ao número de prestações, dividido pela taxa, né? Se eu simplificar aquele PG. Vou chegar também numa expressão, eu vou chegar nesta expressão número 3 que está aqui no GeoGebra. Aí, então eu peguei essa expressão, cliquei nela, cliquei aqui x igual, vou encontrar então o valor 2%, porque esta equação aqui, número 3, e esta equação que está aqui em cima, número 1, é a mesma equação. A única coisa é porque eu simplifiquei ela, ou melhor, foi simplificado do modo como está lá no livro do CEDERJ, do modo como está no slide, né? Se eu simplificar a expressão. Mas eu não recomendo vocês lembrarem essa expressão, não. Se você estiver resolvendo o seu exercício, você está lá com seu slide do lado, com seu livro do lado, olhe lá, já está a expressão mais simplificada aqui, igual está no número 3. Mas se você não lembrou, você pega essa expressão maior que também resolve. Okay? Então, de qualquer forma, achamos 2% aqui na nossa resolução. Voltando aqui à nossa equação, então o que fizemos, mudando aqui para aparecer o slide. Ok. Voltando ao slide, o que a gente fez foi jogar aqui essa expressão, R$2.000 igual a este valor lá no GeoGebra. Essa foi a nossa expressão, ok? Que resolvemos através do GeoGebra e encontramos I igual a 2%. I igual a 2%. Ok? Então, essa é a nossa taxa, porque chegamos numa equação. Então, aqui é só uma tentativa de resolver, separar aqui uma divisão. Aqui, usando o GeoGebra, a gente conseguiu obter o valor da nossa taxa. Por isso que, como vocês vão ver lá no livro, quem aí está acompanhando o livro do IESE, ele sempre, nas questões dele, ele dá o valor da taxa. Porque quando a gente chega nesta expressão, que o valor inicial, que é V, tem o valor aqui, então V, que é o valor inicial é igual, aqui tem o valor da parcela R e o valor da taxa, e também o valor do número de meses, ok? Quando ele dá esse problema para resolver, em geral, sempre ele dá esse valor I. Às vezes ele pergunta o valor inicial, pergunta o valor da prestação, o valor do número de meses. Mas por quê? Quando a gente pede esse valor, quando é um exercício igual do CEDERJ, que pergunta o valor da taxa, por vezes a gente cai numa expressão, ou um polinômio, né? Uma equação que a gente não tem um método matemático de resolver. Okay? Então, a minha recomendação a vocês é, em vez de olhar na tabela, na verdade o livro lá do CEDERJ não dá essa tabela, a recomendação é usar aí um programa para resolver equações. Ok? Então, resolvemos aqui a nossa equação. No GeoGebra encontramos 2%. Vamos então resolver esses exemplos. Temos o seguinte enunciado. Para a venda de notebooks, uma loja de informática oferece vários planos de financiamento e em todos eles a taxa básica de juros é 3%, compostos ao mês. Considerando que na compra de notebook o cliente opte por um plano de financiamento que consiste em prestações consecutivas mensais de R$ 420 e que o montante desta série de pagamentos após o pagamento da última prestação seja R$ 7.000. Então, inicialmente, temos que vai pagando as prestações de R$ 420 e o montante, como a gente viu lá na nossa primeira aula, montante é o valor final. Okay? Então, esse valor final que eu vou ter depois de um certo tempo é R$ 7.000.
Nessa situação, qual o número de prestações desse financiamento? Então, pensamos lá na nossa equação, só que agora o valor futuro. Antes de eu já falar qual vai ser a expressão, dá para a gente já pensar como será esse valor futuro. O que vai acontecer? Cada prestação dessa, eu vou aqui aumentar o número de meses até chegar aqui no N, até aqui num tempo N meses depois, não é isso? Como fazemos isso? Se eu paguei R$420 aqui no tempo zero, qual vai ser o valor desses R$420 aqui no tempo N? Vou multiplicar, não é isso? Cada mês eu vou multiplicar por 1 mais a taxa, que é 3%. Então, como vai ser o valor desses R$420? Vai ser 420 mais, ou melhor, vezes, não é isso? 1 mais 0,03, que eu já vou colocar como 1,03. 0,3 elevado a n, porque se eu estou lá no tempo zero, para chegar no tempo n, eu vou ter que dar n passos, não é isso? Então, aqui vai ser o valor da primeira parcela. E agora, vamos somar o da segunda parcela. Mais, então, esse valor aqui vai ser quanto? 420 vezes 1,03, porque é 3%, elevado a... Aqui agora eu vou dar um passo a menos. Então, vai ser n menos 1. Do 420 até chegar lá o n. Pensa, por exemplo, que eu tivesse que chegar no mês 4. Se eu estou aqui no mês 1, para chegar no mês 4 eu vou ter que aplicar o juro, ou o rendimento, não é isso? 3 vezes, para chegar do mês 1 para chegar no mês 4. Se eu estiver no mês n, vou aplicar n menos 1 vezes. Então, aqui vai ser elevado a n menos 1. Aí mais, vou lá fazer as minhas continhas. Qual vai ser a última parcela? A última parcela vai ser aqui essa parcela aqui de 420, ok? Então, mais essa última parcela não vai ter juros sobre ela, vai ser paga aqui no tempo já, né, final. Okay? Então, isso tudo deu R$7.000. Isso. E está querendo saber o número de meses, o número de prestações. Essa questão é uma questão de concurso, se eu lembro o concurso, acho que é uma prova do Banco do Brasil de 2008. Embora as questões assim um pouco mais aplicadas já são para os concursos assim mais que tem um pouco mais de matemática, né? Mas questões para professor de matemática também cai às vezes, questões assim de juros. Bom, então, como vocês perceberam, isso é uma PG. PG de razão 1,03. Como vamos resolver a PG? Usar a fórmula, né? Enfim, da expressão da soma de uma PG. A soma de uma PG, então, o primeiro termo, eu posso considerar o primeiro termo como sendo este valor, ou posso considerar o primeiro termo como sendo este último valor. Isso aí depende aí da minha escolha. Então, como resolvemos esta equação? O primeiro termo, no nosso caso, bom, vou começar com o primeiro termo para que a razão seja 1,03. O primeiro termo, então, vai ser 420. Isso. Então, vai ser 420. Vou fazer na próxima página, que é o primeiro termo, que multiplica a razão elevado a n, o n a gente quer saber, 0,3 elevado a n, menos 1 dividido por a razão 1,03 menos 1. O que fizemos aqui é a expressão da soma da PG. Então, queremos descobrir qual n para que esse valor seja R$7.000.
Como resolvemos esta equação? Embora essa equação seja exponencial, essa aqui é possível resolver. Isso. Essa aqui temos a taxa, queremos descobrir o valor de n. Aquela outra, tínhamos o valor da potência, um valor alto, e daria um polinômio de grau muito alto também. Simplificamos aqui o zero com este zero, aí vai dar, aqui embaixo vai ser 0,03. Então vai ser 1,03 elevado a n menos 1 é igual a 7.000 dividido por 420 multiplicado por 0,03. Resolvendo, vocês vão encontrar que isso é 0,5. Então, com isso a gente conclui que 1,03 é igual a, passo 1 para o outro lado, 1,5. Somando 1 em ambos os lados da igualdade. 1,03 elevado a n. Com isso, a gente tem uma exponencial, a operação inversa é o logaritmo. Então, n é igual ao logaritmo log na base. A base é 1,03. 1,03 de 1,5. Se você tem lá a calculadora do celular, então não vai ter o logaritmo nessa base. Ou vai ter na base 10 ou na base lá do logaritmo natural. Então, usamos propriedades de logaritmo para obter que isso é log de 1,5 dividido pelo log, também na base 10, de 1,03. Então, isso, resolvendo lá nosso cálculo, isso vai dar 13,71 aproximadamente. 13,71. Então, este vai ser o valor, o número de prestações. Mas aí não é o número inteiro. Isso quer dizer o quê? Que para chegar nos 7.000 reais, a pessoa vai ter que pagar 13 prestações de R$420 e uma última prestação. Bom, o valor dessa última prestação vai ser menor. Chegou na prestação 14. Vai ser aqui quando você pega esse valor e faz aqui elevado a 1, elevado a 2. E aqui antes de elevar ao 14, você soma esse valor com n até 13. Aí você vai achar lá um valor um pouquinho menor que R$7.000. Então, o que faltar para chegar nos R$7.000, R$7.000 menos esse valor, vai ser o valor da última prestação, ok? Então, vai ser um valor um pouquinho menor. Então, esse é o número de prestações. Agora, vamos, digamos, sistematizar esse exemplo. Montar isso. Um caso geral, que agora é para calcular o montante, não é para calcular o valor atual ou o valor inicial do nosso investimento. Se tivermos N depósitos mensais iguais a R, aí tem as datas 1, 2, 3 até N, rendendo juros compostos a uma taxa mensal I, queremos então saber a soma do montante desse valor na data N. Temos que é o nosso caso anterior. A gente ia lá colocando valores e queríamos saber o valor de N. O valor N da nosso número de meses. Ok? Como fazemos isso? Usamos aquela expressão que a gente obteve por causa lá, que era 3%, aqui a nossa taxa. A nossa prestação, no caso anterior, era R$420 e tínhamos lá o número de meses, ok? Aqui, observe que aqui tem uma pequena variação, que aqui não tem a taxa zero, ok? Por isso, eu recomendo vocês não necessariamente lembrar essas expressões que estão nesse slide, mas sim lembrar a ideia, como chegamos nessa expressão. A gente pegou cada valor desse e vamos transportar ele até aqui o valor N. Okay? Por exemplo, aqui esse primeiro valor. Como vamos transportar ele lá para o tempo N?
ele vai aplicar os juros nele, 1, este valor vai aplicar ele n menos 1 vezes. Então, vai ser R vezes 1 mais I elevado a n menos 1, mais aqui esse segundo valor. Qual vai ser? Vamos aplicar os juros nele para chegar no tempo n menos 2 vezes. Então, R 1 mais I n menos 2 vezes, mais até aqui o último valor, aqui o nosso n, queremos transportar no tempo n. No tempo n, vamos ter R, não vamos aplicar juros nele, ok? Então, esse vai ser aqui o montante, o valor do nosso investimento aqui no tempo n. Né? Observe que ele está aumentando, né? Multiplicamos por um número maior que 1, ok? Se você ficou lá na dúvida se é multiplicar por 1 mais i ou dividir por 1 mais i, se o tempo vai correndo para frente, aquele valor que temos, a tendência dele é aumentar. Seja o valor do nosso investimento, que vai aumentar, seja o valor da nossa dívida, que vai aumentar também com o passar do tempo. Okay? É melhor lembrar desse montante, dessa expressão, desse raciocínio, do que lembrar desta expressão. Até porque pode acontecer o que aconteceu no caso anterior, se eu considerar lá que tem uma parcela no tempo zero, aí tem pequenas variações. Okay? Quando a gente resolveu lá no GeoGebra, eu coloquei lá essa expressão lá no GeoGebra, e também coloquei essa expressão aqui de baixo. É independente, a única coisa que vai acontecer é que quando eu colocar essa primeira, eu vou digitar um pouquinho mais de valores. Ou se eu estiver resolvendo as minhas equações, eu faço uma continha e chego aqui embaixo. Não precisa lembrar dessa expressão aqui de baixo, ok? Então, esse slide que foi para saber que através da soma do PG, a gente consegue uma expressão que relaciona o montante, que relaciona a prestação, o número de prestações e também aqui a taxa. Relaciona esses 3 valores. Mas, novamente, essa expressão não é importante. O mais importante é a ideia, como chegou nela. Até porque, como a gente vai ver aqui à frente, a gente pode aplicar a anuidade. Ou seja, que a gente, então, vai ter pequenas alterações aí nesse tempo, ok? Aqui, como resolveríamos aquele caso, também a gente pode resolver desse mesmo modo, aplicando esse exemplo, esse modo que a gente acabou de ver, ok? É o mesmo exemplo anterior, só para lembrar que ele é um exemplo ali que a gente usa aquele valor do montante, né? Lembrando que um montante é um valor após um determinado tempo, ok? Agora sim, fazendo uma pequena alteração no nosso raciocínio, que vamos incluir um período de carência. Se temos lá uma dívida e tem um período de carência para essa dívida, o que é esse período de carência?
Vamos então falar sobre a carência. A carência é o tempo que vamos poder ficar sem pagar a nossa dívida ou sem começar a investir aquele valor. Temos aqui, no nosso exemplo, uma carência de 3 meses. Isso significa que nos 3 primeiros meses não vamos pagar a nossa dívida. Temos aqui no primeiro exemplo. Qual o valor de uma renda de 15 termos mensais, ou seja, 15 prestações, de R$7.000 com 3 meses de carência, a taxa de 1,5% ao mês. Então, está perguntando o valor atual, ou seja, o valor inicial, sabendo que tivemos, então, valor aqui no instante zero, sabendo que tivemos os 3 primeiros meses sem poder pagar. No mês 1, no mês 2 e no mês 3 não teve pagamento. O pagamento começa aqui no mês 4, ok? Então, 3 meses de carência, os 3 primeiros meses não tem mensalidade a pagar. Vamos então fazer os nossos cálculos. Vamos pegar essa prestação de R$7.000 e vamos ter que andar com ela aqui até chegar no mês 0. Ou seja, vamos andar com ela 4 vezes, não é isso? Então, se andamos com ela 4 vezes, vamos reduzir o valor dela dividindo por 1,5%, então dividindo por 1,015 elevado a 4. Andamos 4 passos. Ok? Então, vou fazer aqui no próximo slide. Temos lá os R$7.000 que eu paguei no mês 4. Então, trazendo ele para o mês 0, cada mês que a gente vai andar, vai dividir por 1,015, porque é o valor da nossa prestação, ou melhor, do nosso juro, é 1,5%. Então, elevado a 4, ok? Então, aqui o primeiro termo não é só dividir por 1,05, é dividir por 1,05 elevado a 4. Mas, vamos aqui, qual o valor dessa segunda prestação? E é lá no mês 5, estamos pagando a segunda prestação. Vamos ter que andar com ela 5 vezes para a esquerda. Então, vamos dividir por 1,015 elevado a 4, ok? Ou melhor, elevado a 5, desculpa. Vamos andar com ela 5 vezes para a esquerda. Então, 7.000 dividido por 7.000 dividido por 1,015 elevado a 5. E vamos até a última prestação. A última prestação está aqui no nosso esquema, é a parcela 18, ou melhor, o mês 18, mas é a 15ª parcela. Para chegar no mês 0, vamos andar 18 vezes. Então, vai ser 7.000 dividido por 1,015 elevado a 18. 7.000 dividido por 1,015 elevado a 18. E queremos então saber qual é esse valor. Isto é uma PG. PG, como calculamos a soma dos termos da progressão geométrica. O primeiro termo, 1 menos a razão elevado ao número de termos, dividido por 1 menos a razão. Uma possibilidade é a gente considerar esse o primeiro termo. Depois eu vou fazer esse mesmo cálculo considerando este o primeiro termo, ok? Da nossa progressão geométrica. Então, considerando aqui o primeiro termo sendo este. Então, A1 é 7.000 dividido por 1,015 elevado a 4. Vezes, agora, a razão elevado a 15, porque temos 15 termos. A razão, nesse caso, é 1 dividido por 1,015. Então, vai ser 1 dividido por 1,015 elevado a 15, que é o número de termos. Número de termos menos 1.
E aqui a razão, 1,015. 1,015 menos 1. Então, simplificando aí um pouco, colocando na calculadora, aí vocês vão encontrar 89,89322,5233 ou 52. Colocar mais um termo aqui, 33. Ou, se eu quiser tirar o 33, aproximando, porque estamos falando em dinheiro, duas casas decimais. Então, deu R$89.322, ou melhor, R$89.322,52. Voltando aqui à pergunta, se colocarmos, começarmos a pagar no quarto mês, R$7.000 a cada mês, com 1,5% ao mês de juros. Quando chegar lá às 15, ao final esse valor corresponde a eu ter agora, no tempo zero, a termos no tempo zero, R$89.322. R$89.322, ok? Então, o valor inicial, o valor no momento zero dessa quantia. Observe que não é simplesmente multiplicar 7.000 vezes 15. É um valor um pouco menor, mas porque a gente antecipou esse valor. Okay? Aqui, uma outra observação que eu quero fazer é se eu somar a PG, considerando este primeiro termo, vou fazer aqui, mudar a cor, vou escrever de outra cor aqui a partir de agora, que eu vou considerar como o primeiro termo, sendo aqui este último aqui da minha soma. Então, vou chamar esse aqui, vai ser o meu A1. E então, a minha razão nesse caso, da minha progressão geométrica, observe que para mim obter os termos anteriores, eu vou multiplicar por 1,015. Então, como obtemos aqui a nova, resolvendo de outro modo? O A1 vai ser 7.000 dividido por 1,015 elevado a 18. Então, vou fazer aqui 7.000 dividido por 1,015 elevado a 18. Esse é o primeiro termo da progressão geométrica, vezes a razão 1,015 elevado ao número de termos, que é 15, e menos 1, que é a soma da PG, dividido pela razão 1,015 menos 1. Okay? Então, resolvendo essa expressão, vocês vão encontrar aquele mesmo valor, 89.322, 52,33, que arredondamos para 52. Então, vamos ter esse mesmo valor, tá certo? Então, a progressão geométrica, tanto faz se considerar aqui como A1 ou se considerar este último termo como A1. O importante é que eu faça ali a razão. Nesse primeiro caso, vou aqui escrevendo a razão aqui desse primeiro caso, vou voltar aqui para a cor azul. Propriedades, voltando aqui para a cor original. Ok, isso. Nesse modo que fizemos aqui, o nosso A1 é o 7.000 dividido por 1,015 elevado a 4, esse é o nosso valor de A1, e a razão da nossa PG foi 1 dividido por
1 dividido por 1,015. Okay? Então, aqui, se considerarmos a razão, pode ser esta ou a razão pode ser esta, tá certo? Adaptando aí o relativo primeiro termo. Bom, então fizemos este exemplo, terminamos nossa aula por aqui e bons estudos. E vejam nos livros e vejam nos livros que estão lá no segundo slide e caso tenham dúvidas, postem preferencialmente no fórum ou até mesmo mandem mensagens, ok? E bons estudos!